né? Então sabe aquele um fator externo? Isso para mim é um grande motivo para estar motivado. E isso entra em algo que eu anotei aqui, Manuel. Como que a gente faz para se manter otimista quando não está tudo bem? Né? Como vamos se manter otimista quando as vendas não estão saindo? Quando você está para fechar a meta do final do mês e não está vindo os números? Como que você se mantém otimista para você poder conseguir o seu resultado? Legal. Isso, eu diria que hoje em dia, né, todos nós precisamos desenvolver a inteligência emocional, né? Porque vendedor que não tem... Calma, rapaziada. Hoje eu quero falar pra vocês, galera, sobre um lugar, mano, pra você e sua família fazer aquele churrasco abençoado, tá bom? Aquele churrasco do Maná, tá bom? Que, mano, eu estou falando do lugar, galera, que, mano, é um açougue Vila Bovina, tá bom? Mano, fica localizada aqui no Recanto do Sol, tá bom? Fica localizado aqui no estado de Goiás, rapaziada. Mano, que você e sua família, tá bom? Pode fazer aquele churrasco abençoado, tá bom? Tomando aquela coquinha geladinha, tá bom? Com gelo e aquele limão, tá bom, rapaziada? Mano, na Vila Bovina, rapaziada, mano, você encontra vários tipos de carne, tá bom? Colchão mole, xandanga, alcatra, tá bom? Mano, fraldinha, tá bom? Picanha, tá bom? Mano, e tem várias sobremesas, tá bom? Mano, tem várias linguiça de frango, de porco, tá bom? Calabresa, tá bom? Mano, tem refrigerante, guaraná, coca, tem vários sabores também, tá bom, rapaziada? Então, mano, fica localizado, tá bom? Na Avenida 25, quadra 26, tá bom? Lote 37, Parque Residencial das Flores, tá bom? Mano, fica pertinho, tá bom, rapaziada? No Mercado Super V, tá bom? E eu tenho certeza que você vai sair de lá muito abençoado, tá bom? Primeiramente a Deus, tá bom? Então, rapaziada, bora pro vídeo. Inteligência emocional, ele vai sucumbir naturalmente nesse desafio, tudo bem? Nós vamos tomar mais não do que sim. Aí o recado para vendedores que estão começando, né? Na sua grande maioria são vendedores mais ansiosos, são pessoas que querem resultado rápido, e dependendo do seu produto ou serviço, esse resultado não é tão rápido quanto você gostaria. Tá? Então esse é um ponto importantíssimo. O segundo ponto importante, eu diria que é o seguinte, que as pessoas, né, você também é um especialista na área de vendas, mas existem muitas pessoas que superdimensiona, né, o resultado que pode ter dentro de um mês, superdimensiona, e subestima o que ele pode ter como resultado nos próximos 2, 3, 6 meses. Então esse é um ponto muito interessante. Outro ponto importante é justamente a falta de profissionalismo, Eric. Impressionante, cara. O que eu vejo no mercado, já treinei aí, tive a oportunidade de treinar mais de 10 mil vendedores no Brasil, nesses mais de 20 anos trabalhando em vendas. E o que eu percebo muito, inclusive hoje, é muita falta de profissionalismo. E aí, quando você tem falta desse profissionalismo, é natural que as pessoas começam a trabalhar de qualquer maneira. Sendo assim, tem por consequência um resultado qualquer, o que traz uma desmotivação. Inclusive pessoas que passam por um processo como esse, depois de 2, 3 meses, fala coisa. Talvez você já ouviu falar palavras assim, Eric. Ah, mas eu não nasci para isso. Olha lá, não consegui vender nada em 3 meses, né? E provavelmente a próxima reunião seria da primeira venda. E as pessoas elas não se permitem chegar no próprio resultado. Então, eu diria que existem mais pessoas que desistem do que pessoas que têm baixo resultado em vendas. Isso é um fato. Ainda a persistência, né? Exatamente. Né? Porque assim, entenda o seguinte, para quem está começando em vendas, se você trabalha com uma venda mais elaborada, uma venda que precisa de uma argumentação, precisa de educação para vender um produto, né? Eu diria que você vai tomar 9 nãos para cada 10. 9 nãos para cada 10. Agora, se você não consegue lidar com nãos, dá tempo de mudar de área. Por quê? Porque isso vai ferir a sua inteligência ou a falta dessa sabedoria do que eu chamo de inteligência emocional em vendas. Vai pegar. Dizer, quando eu faço treinamento, palestra, que quanto mais não você toma, mais você está mais perto do sim. Quanto mais não, mais você está perto do sim. Concordo com você. No meu pensamento é bem nessa linha de raciocínio. O não que eu tomei, até porque, cara, vendedor bom sempre tem um sim, tá, Eric? Sempre tem um sim. Tomei um não, peço indicações, por exemplo. Batata. Tô lá,
imagina o seguinte, eu trabalho com vendas mais consultivas, uma venda que precisa de uma reunião, né? Você precisa estruturar, descobrir necessidade, você tem que transferir com confiança, né, para o seu prospect, porque sem confiança, sem vendas, né? Então, existe todo um processo, né? Então, eu gosto muito de quem domina esse processo, porque naturalmente você consegue vender mais do que você esperava, né? Você consegue aumentar o ticket, você consegue vendas com uma margem de lucratividade muito maior, né? Então, tudo isso são etapas extremamente importantes que você precisa vencer. Eu diria que o principal desafio aí não é nem o cliente, tá, Eric? O principal desafio é o nosso, de entender esse domínio, diminuir a ansiedade, de ter certeza que você está no controle do processo, e quando você tira o pedido de vendas, fala, nossa, eu entendi o que eu fiz e o que eu poderia ter feito de melhor numa próxima venda. E as pessoas, quando eu falo profissionalismo de vendas, é isso. As pessoas, quando fazem uma venda, o que elas fazem? Celebram, elas comemoram, e tá tudo bem, eu também faço isso. Só que eu aprendi, inclusive numa palestra, com um cara, provavelmente você conhece. Lembra do filme Bop, lá do Rio? Lembro. O Capitão Nascimento, de verdade, o nome dele é Paulo Storani, né? E eu tive a oportunidade de fazer uma palestra no mesmo dia. Ele fez a palestra, eu fiz a palestra na sequência com ele. E aí, antes da palestra, a gente estava conversando. Foi a primeira oportunidade que eu tive de conversar com ele, né? Isso é incrível. Eu gostei bastante dele, tem até o contato dele aqui. Mas uma coisa muito legal que eu ouvi ele falando, eu falei, pô, peguei, copiei. A gente não precisa inventar roda. E o que eu aprendi com ele foi o seguinte: eles lá no BOP, eles faziam e fazem até hoje o que eles chamam de briefing e debriefing. O que é o briefing? Então, fazemos uma reunião, nós temos que visitar o nosso cliente, imagina o cliente do Paulo Storani, né, do BOP, e nós temos que vender, nós temos que atingir o nosso objetivo lá, ok? Ok. No final, a gente volta para a base para fazer uma reunião de debriefing, pós-reunião. Isso falta muito na área de vendas, ou seja, fui fazer a venda, fiz a venda, voltei com o pedido, as pessoas só celebram, só comemoram e não fazem a lição de casa do tipo, o que eu poderia ter feito para vender mais, para vender melhor? Porque se esta avaliação não acontece, você tem vendas medíocres, né? Sempre aquela mesma média, né? Agora, quando você não faz a venda, pessoas ansiosas, quem está começando a área de vendas, o que elas fazem? Eles ficam. Aí a inteligência emocional é afetada, ficam chateadas, né? Todo mundo fica, né? Mas o que é importante nesta hora? Fazer a mesma avaliação pós-reunião, seja vendendo, seja não vendendo, tem que ter uma reunião após, nem que seja, Eric, uma reunião você com você mesmo, para você avaliar e melhorar no processo da próxima reunião. Você vê o que faltou, o que foi bom, o que dá para você usar na próxima venda, porque venda é aquilo que você vai lapidando diariamente, né, Manuel? Exatamente, exatamente. Então, eu sempre falo o seguinte, ó, vendedor, ou ele está vendendo mais, ou ele está quebrando a empresa, cara, porque não existe tô vendendo igual. É que não é empresa. Quando eu falo para empresários, é isso, eu sou empresária, está crescendo, e isso significa que está vendendo, ou ela está quebrando. Não existe, a empresa está... Não existe meio termo, né? Então esse é o desafio de vendas, né? Eu lembro que uma vez eu estava com um treinamento também com um CEO de uma grande empresa de energia aqui no Brasil, e falando ainda do respeito ao vendedor, ele fala, uma empresa com, cara, fatura... Em 2022 faturou 1,5 bilhão no Brasil. Então, e ele falava o seguinte, ó, se eu tivesse começar, pensamento base zero que a gente fala, se eu tivesse começado do zero, de novo, né, eu aqui, sendo ainda o CEO da empresa, eu só precisaria de mim e de um vendedor. Porque sem um vendedor não adianta ter toda a infraestrutura, não adianta ter o RH, não adianta ter todas as outras áreas, porque, cara, não vendeu. Se não vendeu, vai cair, vai quebrar, tudo vai ficar para trás. Então, isso para mim, eu tirei o chapéu, né, quando eu ouvi isso da boca dele, falei, pô, assina embaixo, porque você até começou falando sobre isso, né?
que primeiro teve um grande cara, você falou de Deus, né? Mas trazendo até para coisas mais próximas de nós, né? Tudo que a gente vê, né? Que é material, tudo que você vê com os seus olhos. Eu tô aqui, eu tô aqui no meu escritório, tem uma mesa, né? Alguém pensou, né? E aí essa cadeira, alguém pensou primeiro na sua mente. Esses são os grandes visionários. Depois ele chegou e deu uma missão para o time de vendas. E mais importante do que visualizar é alguém acreditar nessa ideia. E quem que acredita, Eric, nessas ideias? Os vendedores. E mais do que acreditar, eles vão lá e a coisa acontece. E aí se materializa tudo que a gente vê com os nossos olhos. Tudo que a gente vê que é material passou na mão de um grande vendedor. E o segundo passo que eu trago aqui é objetivo, Manuel. Tem muito vendedor sem objetivo. E a pessoa que não tem um objetivo, raramente ela vai conseguir buscar resultados. Porque tendo objetivo claro, sabendo onde você está, onde você quer chegar, o que você quer alcançar, fica mais fácil para você buscar os seus resultados. Você concorda, Manuel? Cara, esse ponto ele é extremamente importante, né? Concordo plenamente, porque as pessoas saem fazendo, né, cara? Então eu conheço, conhece vendedores que saem fazendo, sai fazendo aí, sai vendendo aí, né? E as pessoas, mais uma vez, falta de profissionalismo, né? Então eu diria que uma das coisas mais importantes que eu aprendi em vendas profissionais é você parar 1 hora na semana para fazer planejamento estratégico, por exemplo. Então não sai fazendo, cara. Não sai fazendo. Senão você vai gastar muita energia e essa energia ela tem que ser colocada no momento certo, na hora certa. Tá? Então, quando eu falo em objetivos, que você acabou de citar, o objetivo ele tem que estar alinhado em um olhar específico durante a semana. Eu sempre, nas minhas palestras, eu falo o seguinte, segunda-feira de manhã, eu tenho uma reunião extremamente importante, mandatória para mim. É eu comigo. 8 horas da manhã até as 9. O que eu faço? Eu olho para a semana passada, observo as coisas que eu não consegui realizar por alguma... Sempre tem uma história do porquê você não conseguiu. Gasto pouco tempo com isso e planejo a minha semana com foco onde? Na minha meta. Para mim, Érica, tem uma dica aí. Minha meta, aliás, a minha semana é o mês. Toda segunda-feira para mim é dia 1º, toda sexta-feira para mim é dia 30. Eu tenho que bater meta na semana. E uma coisa muito legal que eu aprendi com o Brian Tracy, um treinamento que ele veio aqui para o Brasil, que inclusive o Brian Tracy, para quem não conhece, vale a pena dar um Google, porque é um dos maiores treinadores de vendas do mundo. Ele já treinou mais de 5 milhões de pessoas em treinamentos presenciais, Eric. Isso antes, né, desse mundo digital, que agora ele está totalmente digital também, é vivo ainda, né? Então é uma grande fonte de inspiração para mim e eu tenho muito conhecimento que eu acabei adquirindo participando, né, conhecendo a filosofia dele de vendas. Mas por que eu estou falando isso? Porque ele traz, entre vários ensinamentos, um conceito muito interessante que é: viva pela filosofia dos 120%. E eu traduzo isso para uma semana, que é o seguinte, uma vez que eu estou no meu planejamento, na minha 1 hora, das 8 às 9, que eu estou olhando para a meta da semana, eu tenho que fazer 100% disso mais 20%. E eu persigo esses mais 20% todas as semanas, inevitavelmente, se você fizer isso, você vai bater e superar as suas metas todos os meses. Agora, uma dica importante quando a gente fala em objetivo, que as pessoas, cara, invariavelmente, e talvez você que esteja participando aqui já ouviu alguma coisa nesse sentido, ou pessoas pensando assim, que é o seguinte: tem pessoas que pensam que grandes ideias são objetivos. E aqui mora um grande perigo, né? Então, por exemplo, pessoas que eu quero ser rico, né? Já viu alguém falando isso? Eu quero ser rico, e coloca isso como objetivo, né? Então, meu objetivo é ser rico. Sabe quando essa pessoa vai ser rica? Ela vai, enquanto ela estiver pensando dessa forma, ela vai demorar um pouco mais do que poderia, tá? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não entende algumas coisas, né? Ela é uma máquina incrível, só que ela só aceita comandos, né? Por exemplo, como que o cérebro ele entende melhor, né? Ele discerne melhor. Quando ele fala o seguinte,
eu quero ter em 2024 R$1 milhão na conta. É como se o cérebro falava, pô, 1 milhão, beleza. E ela começa a trazer, começa a trabalhar a seu favor, Agora, quando você fala assim, eu quero ser rico, que informação que você está dando no seu cérebro? Você ter um objetivo específico faz com que o seu cérebro comece a trabalhar mais. Cara, o nosso cérebro, entende o seguinte, não sei se você sabia, mas nós, um ser humano normal, você, tomamos 30 mil decisões por dia. 30 mil, em média. Tá? É a cada 2, 3 segundos, 10, 15 decisões. Né? A decisão de estar aqui, a decisão de responder, a decisão de interagir, a decisão de pensar num tema, são várias. E você não lembra disso. Né? Por quê? Porque o cérebro está lá, processando, automatizando. Você lembra que tem que respirar? Não. Né? Então tem um monte de comando que está trabalhando ao mesmo tempo, você não pensa, não tem como você pensar nisso. Aí está tudo bem. Por quê? Porque todos esses comandos são específicos e claros. Todos são específicos e claros. Então, voltando para o tema de objetivos, Brian Tracy e Peter Drucker. Peter Drucker, pai da administração moderna, criou em 1952 um acrônimo que é um divisor de águas. Então, eu diria o seguinte, Eric, eu vou te dar uma dica, provavelmente você conhece, mas a dica é muito mais para as pessoas que estão aqui participando, que é o seguinte, ou você segue essa dica, ou tudo que você tem em mente não são objetivos. Tá? Então a ideia é a seguinte, vamos tirar essas ideias da cabeça e transformar isso em objetivos concretos. Então, você conhece a técnica SMART, Eric? SMART, já ouviu falar? E você que me passou essa técnica. Olha que legal. Por isso que eu falo, não precisa inventar roda, cara. Peter Drucker criou isso em 1952, cara. Até hoje funciona e até hoje as pessoas têm dificuldade em definir objetivos. Então, 5 letrinhas. Primeiro, a letra S, anota aí para quem está ouvindo, SMART. Pode dar um Google, técnica SMART. Então, essa é uma técnica para definição de objetivos. Ou seja, o que não for SMART não é objetivo. É uma ideia bacana, uma ideia legal. Só que eu quero que você aproveite a automatização que o seu cérebro tem a seu favor e os objetivos. Vamos entender sobre isso. Então, objetivo, primeira letra, SMART, a letra S, que é específica em inglês, é um acrônimo em inglês, tudo bem? Então, primeira letra é específico. Então, o exemplo que eu dei, quero ser rico ou quero ter R$1 milhão em 2024, com certeza o cérebro vai entender muito mais rapidamente. Ele pode até não concordar, ele pode até falar, mas como você vai fazer isso? Mas ok, por quê? Porque está claro. Está mais específico, ok? Só que não adianta só estar específico. Então, segunda letra do nosso acrônimo SMART é a letra M, de mensurável. Você precisa medir. Um exemplo, Eric. Pô, se eu quero... Vou arredondar aqui para 1.200.000 por ano, em 2024, no seu planejamento estratégico aí do ano. Ok, então você vai ter que faturar o quê? R$120 mil por mês. Pô, é mensurável. Eu consigo perceber se mês a mês eu consigo atingir. Pô, tá claro, tá ficando objetivo isso. Ainda não é objetivo, mas tá ficando. Então, letra S, específico. N, mensurável. Letra A, alcançável. Isso é alcançável? Imagina o seguinte, eu comecei uma empresa agora, faturamento 0, faturei nada. Né? Minha primeira nota fiscal foi de R$10 mil. Vou faturar R$1 milhão em um ano? Aí começa a racionalizar mais. Pode ser que sim, pode ser que não. É alcançável? Questionar se é possível ou não, tudo bem? Se você, de forma racional, acredita que sim, segue para o próximo passo. Então, específico, mensurável, alcançável. A letra R, de relevante. Isso é importante para você, pessoalmente, profissionalmente? Se for, isso é o que conecta, Eric, com a sua motivação. Né? Se for realmente importante para você, conecta na motivação. Porque você, quando olhar para os seus objetivos todos os dias, você lembra, você precisa de um combustível de automotivar-se todos os dias. Então o SMART, ele contribui com isso. E a letra T, que é a última, é o tempo. E aí, o tempo você gerencia, eu diria, semanalmente. Então o que você vai fazer durante essa semana para atingir os primeiros 120 mil desse 1 milhão dentro do mês? Então, quando você criva esses 5 pontos e você dá ok para cada um deles, agora sim você tem um objetivo em mãos. Manuel,
só aqui eu já poderia terminar a live. Só aqui, né? Ser específico, mensurável, alcançável, relevante e o tempo. Só aqui a gente já concluiria essa live, porque realmente foi uma chave aí muito valiosa poder passar essa técnica de SMART. Porém, eu separei uma terceira questão, que é o foco. Muitas vezes a gente busca o bendito do foco, mas não o encontra. Por que acontece isso, Manuel? Porque os vendedores sempre acabam perdendo o foco. Esse é um ponto interessante. Primeiro que existem hoje falta de disciplina na área de vendas. E aí, mais uma vez, e não diferente do que eu já falei, falta de profissionalismo. Uma outra coisa que... Então é o seguinte, nós, homens, nós somos diferentes das mulheres, né? Além do óbvio, nós temos uma incapacidade, né, em relação a elas de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, vou dar uma dica simples, né? Aliás, vou trazer um cenário simples aqui, que é o seguinte: você quer um problema no relacionamento, para você que é mulher, é pedir para o seu marido, né, ou o seu filho, ou o seu pai, ou seja, o sexo masculino, fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Aí é certeza que você criou um problema na vida desse outro ser humano. Diga lá. Aqui, Priscila Lutz, diretamente lá de Florianópolis. Disciplinaramente. A dica da mulher, disciplinarmente. Disciplinarmente, muito bem colocada. E tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando aqui, porque a disciplina, todo mundo conhece, tá, esse tema. Não tem nenhuma novidade aqui. Quando a gente fala em disciplina, isso é para tudo, né? Para estudar, para cuidar da saúde, para alimentação, né? E para vendas não é diferente. Não é diferente. Então, mas só para concluir aquele assunto das diferenças entre homens e mulheres, homens, quando ele tem muitas atividades e resolve fazer tudo ao mesmo tempo, ali ele vai criar um autossabotador. Ele vai criar um autossabotador porque ele tem uma incompetência, né, praticamente inata, né? Nós temos uma incapacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, melhor... E aí, né, o tema também de hoje é falar sobre produtividade. Uma das formas mais produtivas, né, e por consequência, Eric, aumenta o foco, é você fazer uma coisa de cada vez. Uma coisa. Não dá para fazer, pasmem, não dá para fazer tudo. Aliás, esse é um tema bem interessante, porque assim, dá para fazer tudo ou não dá? Eu diria que dá para fazer tudo aquilo que você chama de seu, que caiba dentro de um período de tempo e que você tenha uma matriz de ordem chamada diferença entre urgente e importante. Então, dá tempo de fazer tudo que você considera importante que dependa, Eric, só de você. O que não depende de você, você vai influenciar o meio. Mas quando você faz um filtro e foca naquilo que só depende de você e organiza para fazer uma coisa de cada vez, e você foca em uma coisa de cada vez, foco é força. E é impressionante, cara. Eu vou dar várias histórias que eu posso contar. Por exemplo, você quer comprar um carro, tudo bem? E aí você coloca na cabeça que você quer aquele carro. E aí você compra o carro. Aí você está dentro do carro. Cara, no primeiro farol que você chega com um carro novo, você olha para o lado, tem um carro igual o seu. Já teve essa experiência? Ou uma moto? Você está com uma moto e tal, aquela moto você pensa que é só sua. Aí você parou no primeiro farol, acabou de sair da loja, para um cara com a moto igualzinha a sua, não é possível, parece que a moto está perseguindo. Cara, mas não é carro, não é moto. Eu lembro, meu filho vai fazer 5 anos esse mês, e minha esposa, passa rápido, né, cara? Minha esposa, quando eu estava grávida, na minha cabeça, todas as mulheres estavam grávidas. Todo lugar que eu ia tinha mulher grávida, cara. Este é um de vários, poderia contar dezenas de histórias aqui, que comprovam o que foca força. Tudo que você foca com muita força, potencializa. E as pessoas acreditam que a gente atrai isso. Não tem nada a ver com lei de atração, nada a ver. É a única coisa que você colocou ajuste, que é no seu foco. E aí as coisas que sempre estiveram lá, começam a aparecer com mais intensidade. E vendas é a mesma coisa. A mesma coisa de você pensar em alguém e esse alguém apareceu, te ligar. Do nada.
E você sabia que a telefonia ela foi criada através dessa linha de pensamento, né? Não, a telefonia. Não sei. Essa eu não sabia. Foi criada nessa mesma linha de pensamento, de você se conectar com alguém que está distante de você. Depois dá uma pesquisada nisso. Interessante. Ô, Manuel, interessante. Então, voltando em foco aqui, também falando sobre foco, venda é dinheiro? Se tempo é dinheiro, venda é dinheiro? Essa é uma pergunta interessante. O que você acha? Fazer o tempo se tornar dinheiro. Como você fazer o seu tempo se tornar dinheiro? Essa é uma pergunta super inteligente, cara. Parabéns aí pela pergunta e pela oportunidade de eu falar sobre isso, porque isso vai trazer dor e prazer, tudo bem? Boa. Vamos, por que dor e prazer? Primeiro é o seguinte, ó. Você que está assistindo aqui essa live, está sendo bem divertida aqui, o tempo já passou mais de meia hora, vamos acelerar aqui, mas eu queria provocar você para um desafio, e inclusive, Eric, eu quero que você faça isso também, que é o seguinte, ó. Agora, o que as empresas fazem agora, né? Planejamento estratégico. Né? Eles colocam nos próximos anos os objetivos de crescimento, crescer 10, 15, 20%, comparado aos últimos 3 anos. Esse é um movimento que a gente faz muito, muito forte agora com os nossos clientes, né? E aí a gente fala em gerar resultado, foco e atenção, né? Me fala a palavra específica que você colocou agora, que me fugiu aí, do tema. Como fazer o tempo se tornar dinheiro? Tempo se tornar dinheiro. Então, imagina o seguinte, ó. Coloca um número, Eric, que você acredita que mereça faturar em 2024. Pensa nesse número. Só pensa, tudo bem? Não precisa falar um número, não. Nossos espectadores também para telespectadores. Bom, pensa aí, galera. Pensa no número. Se você está assistindo aí, pode colocar aqui um número que você acredita que é o número que você merece em 2024, tudo bem? Lembrando que pensar é de graça, hein? Pode pensar no número que você quiser. E mais do que isso, esse número que está passando na sua cabeça pode ser maior, hein? Põe um número grande aí, tudo bem? E essa é uma característica dos vendedores. Pessoas que são ambiciosas, né? Legal, pensou nesse número? Bacana. Agora pega esse número, divide. Pegou esse número, Eric? Colocou o seu número? Divide esse número pelo número 2000. Divide aí, faz essa conta aí. Dividir por 2000? Pelo número 2000, exato. Faz a conta aí, não precisa falar o número não, mas só me fala que você já fez ou não. Tá. Samuel aqui, ó. Samuel colocou 1 milhão aqui. Boa, Samuel. Samuel, é o seguinte, pega esse número 1 milhão, divide por 2000, pelo número 2000. Faz essa conta e me avisa aqui se você já fez. Fez aí, Eric? Entendi. Legal. Sabe o que você acabou de encontrar? Sabe que número que é esse aí? É o número de meses? Não. Esse é o valor da sua hora. O valor da minha hora. Esse é o valor da sua hora. Agora, por que eu falei de dor e prazer? Porque se você trabalha para alguém, você que está assistindo a nossa live aqui e é um colaborador, trabalha para alguém, ou é um autônomo, ou é empresário, a minha pergunta é, esse número é igual ao seu salário por hora? Se tiver um gap entre um número e o outro, eu tenho certeza absoluta que você vai diminuir tempo desperdiçado para focar no seu número ao final de 2024. Aí você vai perceber o quanto que a gente perde tempo em café, em deslocamento, em papo improdutivo, e o quanto isso te distancia dos seus grandes sonhos, objetivos, metas, e eu tenho certeza que ele te distancia daquilo que você nasceu para ser. Se você entender sobre isso, amanhã você vai acordar mais cedo, dormir mais tarde e vai vender muito, cara. Manuel, e eu fiz diferente, né? Entrando no que você me falou, eu coloquei quanto que eu quero ganhar mensalmente. E aí vamos colocar uma conta que você quer ganhar mensalmente 10 mil reais, né? E aí você divide esses 10 mil reais por 30 dias. E aí vai te dar um X número de 333 reais. E aí você divide por hora. Aí dá um número de R$13,88 a hora. Vamos colocar por minuto. Te dá 23 centavos por minuto. Ou seja, cada minuto, cada segundo desperdiçado da sua vida, você está deixando de ganhar 23 centavos, você está deixando de ganhar os seus R$13,88. Então, 1 hora que você fica ali no telefone, desperdiçando tempo,
você está deixando de ganhar aquilo que você quer ganhar no seu todo, né? No seu mensal, né? Exatamente. Então, a matemática permite várias formas de chegar, mas esse número foi legal. Até para explicar também o que é os 2.000, tá, Eric? O 2.000 é a quantidade de horas aqui no Brasil para quem trabalha 8 horas por dia. Então, se você pegar 50 semanas que nós trabalhamos, isso só de segunda a sexta, dá em média 2.000 horas. Por isso que dividido por 2.000 dá o valor da sua hora, que você pode dividir como que você... Diga. Portanto, se o Samuel quer ganhar R$1 milhão por ano, a conta que ele tem que fazer é dividir por 2.000 para ele entender quanto que ele precisa ganhar. Essa conta é redonda, mais fácil de fazer. Para 1 milhão, se você for dividir por 2.000, vai dar R$500, que é o valor da sua hora, tá, Samuel? Parabéns pela sua hora. Agora, isso pode ser que represente de fato o que você ganha, ou pode ser que não. E se não for, vai ter um gap entre a realidade e o que você gostaria. E a minha pergunta é, o que você pode fazer a partir de agora para que essa hora valha, né, no mínimo R$500, né, ou até mais do que isso, porque, voltando para o nosso Smart, se a sua hora vale R$500, isso está mais próximo de verdadeiramente você realizar 1 milhão aí em 2024. Quando não, você sabe que pode ser que seja em 2 anos, em 3 anos. O importante é que você tenha essa clareza. Isso, Samuel, R$500, se você pegar 1 milhão e dividir por 2.000, vai dar R$500, e esse R$500 é o valor da sua hora, tudo bem? Interessante, uma hora boa aí, né? Muito bem, isso... Não, é diretamente proporcional ao que você entrega, né? Então, se você está entregando valor, talvez sua hora valha até muito mais do que R$500, e que seja isso. Detalhe, não é o tempo, não importa se você fica 6 horas ou 10 horas no seu trabalho, mas sim o que você faz com essas 6 horas, com essas 10 horas que você está ali dentro. Você está produzindo? Você está entregando mais? Né? Ou você está só enrolando, esperando a hora passar? Isso vai fazer total diferença, né, Manuel? Sim, perfeito. Até porque existem várias teorias, né? Uma teoria muito legal que eu estudo desde os meus 14 anos é a teoria de Pareto. Né? Pareto, italiano, matemático, criou aquele conceito 80-20. Né? 80-20 para a área de vendas é o seguinte, ó, se você está em vendas, 20% do seu tempo você vai gerar no dia 80% do resultado. Quem disse que você precisaria trabalhar 8 horas por dia? Tudo bem? Provavelmente, em 2 horas, você resolveu o problema do dia. E aí você fica 80% do seu tempo fazendo burocracia. Respondendo e-mail, participando de reunião, coisas improdutivas. Entende? Então, existem até... Eu esqueci o nome do livro, mas tem um livro muito interessante, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que fala assim, trabalhe 4 horas por dia. Né? Eu tenho outro que fala ainda 4 horas por semana. Por quê? O foco é trabalhar só nas coisas extremamente produtivas do seu dia. É como se, pegando em consideração Pareto, você só precisasse trabalhar só nas coisas extremamente importantes. E aí você trabalha 2 horas por dia e atinge os resultados, né, desse valor, né, que realmente faz a diferença na sua meta, nos seus objetivos. Agora, a gente nasceu em um sistema onde a escola ensina a gente ser um robozinho, né? A escola, não sei se você sabia, tá? E aí não vai dar tempo de falar sobre isso, mas vou abrir e fechar um parênteses. Antes da educação formal, né? Quando não existiam as faculdades, isso foi antes da década de 50, né? E essa é uma consequência da evolução da época. Era uma evolução, mas o que eram as escolas, o que era naturalmente a faculdade que nós entendemos hoje, o curso mais básico? Para que você repetisse de forma simples algo operacional. Por quê? Porque tinha um objetivo específico que era a capacitação para funcionários das fábricas da década de 20, da década de 30, da década de 40. Então a escola, ela só ensinava aquilo que você precisava para ser um bom funcionário dentro das fábricas. Apenas isso. Tudo bem? Até hoje a gente não aprende sobre empreendedorismo, a gente não aprende sobre vendas, a gente não aprende sobre mentalidade. E, ao mesmo tempo, é muito pessoal, né?
Mas a parte da educação, estatisticamente falando, aqui no Brasil, é um caminho de poucos, né, Eric, se você for ver. A cada 100 pessoas, 10%, ou seja, 10 pessoas têm interesse em se desenvolver e conhecer coisas novas, principalmente na área de vendas. Tá? Então, é um Brasil que levaria algumas décadas para a gente virar essa chave. E por isso que eu tenho uma coisa muito forte dentro de mim, no sentido da educação, porque se cada um puder contribuir um pouco mais para o que a gente está fazendo aqui nessa noite, né, eu tenho certeza que a gente está fazendo a diferença, não apenas na vida de vendedores, mas na vida de muitas pessoas que vão assistir essa live. Já entrando no próximo tema, eu trago conhecimento, né? Um vendedor, ele precisa buscar conhecimento, né, a todo momento. E eu separei aqui algo que eu li aqui na Bíblia, Provérbios, pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Ou seja, o conhecimento, ele é libertador, né, Manuel? Você falando de educação, e eu já entrando nessa parte de conhecimento, o quanto nós evoluímos como pessoa a partir do momento que a gente começa aquela busca incansável de conhecimento, né, Manuel? Isso é tão importante que você acabou de falar, porque eu diria que é o seguinte: o conhecimento, ele é poder em potencial. Poder em potencial. Sou suspeito para falar, porque isso mudou minha vida, né? Eu adoro estudar, né? Venho de uma área que era necessário estudar muito, engenharia, né? Então não tinha outro caminho, você tem que saber entender. Mas depois, vai fazer uns 15 anos aí que eu tô nesse mundo soft skill, né, de entender a mente humana. E quanto mais eu conheço, eu percebo que a gente sabe nada, né? E aí a gente busca e aí não para nunca. Mas eu também aprendi que o conhecimento, ele é poder em potencial. Por quê? Porque eu conheço muitas pessoas que conhecem de tudo, mas não colocam nada em prática. O que eu chamo, inclusive, de obesos intelectuais, né? Aquelas pessoas que, inclusive, quando você vai empreender, tá dentro de casa, as pessoas que querem te proteger tanto que não deixam você usar. E ela sabe tudo, inclusive como não dar certo as coisas, porque ela nunca teve a competência ou a capacidade de fazer. E ela não quer que você dê certo, mas tem um viés de estou te protegendo, não quero que você se exponha negativamente. Lógico que só isso, Eric, daria um tema de uma live nova, mas o conhecimento, ele é extremamente importante, mas ele sozinho, ele gera zero resultado, cara. Então imagina o seguinte, eu sei todas as estratégias de quebra de objeções em vendas, técnicas de negociação, etc. Tá, mas qual foi a última vez que você negociou? Puta, cara, só foi em 2022. Ou seja, você só busca muita teoria e na hora da prática você não vai para ação. Nós temos uma pergunta.